Quer ver um torcedor furioso? Basta seu time perder para o maior rival. Esses jogos são de muita tensão e empenho. E os motivos são muitos, até mesmo religiosos. Neste vídeo, vamos conhecer quais são as 10 maiores rivalidades do mundo. Bora para as rivalidades. Neste ranking de rivalidades, a número 10 fica bem pertinho do Brasil. A parada entre Peñarol e Nacional de Montevidéu é braba. Os dois tradicionais times uruguaios têm uma rivalidade histórica que faz qualquer partida pegar fogo. A rivalidade começou lá nos anos 1900 e, desde então, o clima nos estádios fica elétrico, parece que vai explodir a qualquer momento. E muitas vezes explodiu, uma vez que brigas dentro e fora de campo foram constantes na história deste jogo. O clássico uruguaio tem um toque de luta de classes. O Nacional é associado à classe alta, enquanto o Peñarol é visto como o time do povo. A rivalidade número 9 de nosso ranking vem da Itália. Os jogos entre Roma e Lazio são de arrepiar. Os times dividem a cidade de Roma e, quando se enfrentam, é puro fogo cruzado, uma parada que vai além do campo de futebol. A rivalidade começou em 1927, quando o regime fascista decidiu unir os clubes da capital italiana para formar um clube forte para representar a Itália fora do país. Alba, Fortitudo e Roman toparam e deram origem ao Roma, mas a Lazio se recusou. Além da história, a Roma é associada ao centro da cidade, enquanto a Lazio tem uma conexão mais forte com os subúrbios. Essas diferenças sociais também alimentam a rivalidade. Grêmio e Internacional são responsáveis por nossa rivalidade número 8. Os dois clubes de Porto Alegre sempre fazem jogos disputadíssimos e que valem mais do que o próprio campeonato que disputam. Se um clube é campeão mas não venceu o rival, não há como zoar os torcedores adversários. O Grenal, como o clássico foi batizado, é tão importante que recebem uma numeração própria, individualizando cada partida. Os títulos, lado a lado, são motivo de orgulho, mas os torcedores também brigam pelo melhor estádio, camisa mais bonita e outros fatores que envolvem um jogo de futebol. A rivalidade entre os dois times gaúchos chega até a uma das mais importantes celebrações da humanidade, o Natal. Afinal de contas, Papai Noel em casa de gremista usa roupa azul. Isso é só o começo. Ainda tem muita rivalidade grande pela frente. Antes, porém, deixe seu like e se inscreva no canal. Nós estamos de olho nas curiosidades do futebol e vamos mostrar para vocês. A 7ª rivalidade de nosso ranking tem origem econômica. O Porto de Liverpool cobrava altas taxas e Manchester resolveu construir um canal e abrir seu porto no final do século XIX. Isto gerou problemas financeiros a Liverpool. A rivalidade se estendeu ao futebol, especialmente porque os dois times começaram a se destacar no futebol inglês e europeu. A rixa é tanta entre os dois times que, desde 1964, nenhum jogador se transfere de um clube para o outro diretamente. O clássico do futebol sérvio entre Estrela Vermelha e Partizan Belgrado, conhecido como o Derby Eterno, é pura adrenalina desde os tempos da antiga Iugoslávia. É a rivalidade 6 de nosso ranking. Os dois clubes surgiram logo após a Segunda Guerra Mundial, uma vez que os clubes que existiam no país até então foram dissolvidos pelo governo sob a acusação de colaborarem com o nazismo. O Estrela Vermelha foi fundado pela Aliança Unida da Juventude Antifascista, com o apoio da polícia. Já o Partizan Belgrado nasceu do Clube do Exército Comunista. Os militares se opuseram aos mais politizados, surgindo a rivalidade, que se estendeu com o sucesso das equipes nos anos seguintes. As torcidas muitas vezes deixaram a rivalidade sair dos gramados, sendo constantes as brigas nas arquibancadas sérvias. Os torcedores dos dois times, aliás, chegaram a formar grupos paramilitares distintos que se envolveram na Guerra dos Balcãs. A Escócia ferve com Glasgow Rangers x Celtic, nossa rivalidade número 5. A rivalidade entre as equipes tem mais de 135 anos e é motivada por questões político-religiosas. O Celtic foi fundado por católicos e tem o apoio dos torcedores irlandeses e escoceses, ideais socialistas e prega a separação do Reino Unido. Já os Rangers, de origem protestante, são conservadores e querem se manter no Reino Unido. Durante todo este tempo, houve inúmeras brigas, como na final da Copa da Escócia de 1980, quando o conflito foi generalizado. No entanto, o pior aconteceu em 1971, no desastre de Ibrox, estádio dos Rangers. Naquela oportunidade, torcedores foram pisoteados e houve mais de 200 feridos e 66 mortes.
As cenas de violência antes da final da Libertadores de 2018 entre Boca Juniors e River Plate mostram bem a rivalidade entre os dois clubes. A animosidade entre as duas torcidas existe há mais de 110 anos, quando os torcedores brigavam por qual clube seria o melhor do bairro. Isso mesmo, do bairro. É que ambos os clubes nasceram no bairro La Boca. O Boca Juniors continuou no lugar. Já o River Plate se mudou para Palermo e, posteriormente, para Belgrano. Na nova localidade, o River Plate se tornou o clube dos burgueses da Argentina. Já o Boca Juniors continuou como o clube dos menos afortunados. Com isso, a rivalidade ganhou contornos sociais. Dois momentos marcantes desta rivalidade ao longo da história aconteceram em 1969 e 1986. Na primeira, o Boca ganhou o título nacional no Monumental de Núñez, estádio do River. A torcida não criou confusão, mas os dirigentes do River mandaram ligar o sistema de irrigação para atrapalhar a volta olímpica rival. Já em 1986, foi a vez do River, já campeão, enfrentar o Boca na última rodada no La Bombonera. Os jogadores do River resolveram começar a volta olímpica antes da partida acabar, motivando uma chuva de objetos vindos da arquibancada. Os gandulas também não deixaram barato e enfrentaram os atletas do River. Nossa rivalidade número 3 é alemã. Borussia Dortmund e Schalke 04 têm uma rivalidade que aumentou após a Segunda Guerra Mundial e envolvem questões políticas e religiosas. Para acirrar ainda mais os ânimos das torcidas, os dois clubes são de cidades vizinhas e ficam distantes apenas 35 quilômetros. É o derby do Vale do Ruhr. O Schalke foi fundado por um grupo de jovens protestantes, enquanto o Borussia nasceu por iniciativa de católicos insatisfeitos com o time de padres local. As questões religiosas fizeram nascer a rivalidade. Porém, foi a Segunda Guerra Mundial que elevou o patamar da disputa. Como o Schalke era muito popular, Adolf Hitler usou a equipe para disseminar o nacionalismo e, consequentemente, o nazismo na Alemanha. Os torcedores do Borussia foram totalmente contrários às ideias de Hitler e sofreram com a oposição. Dirigentes do clube, inclusive, morreram fuzilados por não aceitarem o regime. A rivalidade perdura até hoje, tanto que na loja oficial do Borussia não existe o caixa 4, número que está no nome do rival. Nos dias de jogo entre as equipes, ninguém em Dortmund veste azul, a cor do Schalke. Considerado o maior clássico do mundo pela história de conquistas e craques em seus elencos, Real Madrid e Barcelona também são responsáveis por uma grande rivalidade, a número 2 de nosso ranking. Questões políticas foram o pontapé no acirramento da disputa entre os dois clubes. Barcelona e Atlético de Bilbao, clubes de regiões separatistas da Espanha, Catalunha e País Basco, dominavam o futebol no país até a Guerra Civil Espanhola. Com a ascensão ao poder do ditador Franco, ele deu uma mãozinha para que o Real Madrid crescesse e ajudasse na supremacia da capital em relação aos separatistas. O desejo de independência da Catalunha segue bem vivo e agitando a política espanhola, e a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid também permanece pujante, com manifestações pró e contra a separação nas arquibancadas em todas as partidas entre os clubes. Antes da mais acirrada rivalidade do mundo segundo nosso ranking, temos dicas de boas chuteiras e bolas para a sua pelada. Basta ver na descrição e escolher a mais adequada. Segue para a rivalidade número 1. A rivalidade número 1 do futebol curioso é turca. A disputa entre Fenerbahçe e Galatasaray é tão intensa que empresas gigantes precisaram tirar cores de suas marcas por conta da disputa entre as torcidas dos clubes. A rivalidade entre os clubes tem um extenso histórico de mortes. No entanto, as autoridades e a direção dos clubes têm feito um enorme esforço para diminuir a animosidade entre as torcidas e o clima nos jogos tem melhorado nos últimos anos. Mas os fatos não negam a rivalidade entre os clubes. O McDonald's, por exemplo, retirou o vermelho da fachada de sua loja situada a aproximadamente 100 metros do estádio do Fenerbahçe, mas ainda assim precisou encerrar as atividades. Já o posto Shell que havia próximo ao local fechou as portas. Isto porque os torcedores do clube não aceitavam as cores do arquirrival Galatasaray e quebravam a lanchonete e o posto após os jogos. Um outro posto, de bandeira azul e amarela, foi aberto no local, sem qualquer problema. Outro fato que confirma o clima hostil entre as torcidas dos dois times pôde ser notado em 2010, quando torcedores do Galatasaray invadiram o campo para surrar os garotos do Sub-17 do Fenerbahçe. A explicação para tamanha rivalidade tem origens geográficas e sociais. Istambul, onde os dois clubes têm sede, é cortada pelo Estreito de Bósforo. Uma parte da cidade fica na Ásia e a outra na Europa.
O Galatasaray foi fundado pela elite do país, que reside majoritariamente no continente europeu. Já o Fenerbahçe é originário do continente asiático e foi fundado por pobres. Tá faltando algum jogão? Então comenta aí embaixo qual rivalidade deveria estar na nossa lista. Ou diga qual o seu time e o maior rival dele. Até a próxima!